Oi, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Bom fim de tarde, bom fim de tarde de sexta-feira, essa sexta-feira atípica, né? O nosso sextar para aqueles que já reuniram condições de ficar em casa é diferente, é mais um dia de isolamento, mais um dia de reflexão sobre os rumos do nosso país, sobre isso que é absolutamente novo, que a humanidade está vivendo e que aqui no Brasil nós estamos vivendo com muitos agravantes, né? Sejam agravantes da situação concreta do nosso país, da desigualdade concreta do nosso país, mas também aqueles colocados pela forma como o governo conduz as crises, né? A crise sanitária e a perspectiva econômica construída ou consequente disso. O que foi, minha filha? Tá, vai com Deus. Pega. Eu, então, como vocês sabem, convidei o Eduardo Moreira para participar da conversa conosco. Estou dando uns minutinhos, porque recém agora são 6 horas em ponto, então o Eduardo já entrou, eu acho, eu vou tentar já conectá-lo. Olha, ele já está aqui. A conexão, a gente já começa a conversa 6 horas em ponto. A turma é disciplinada, viu, gente? Essa é a minha conclusão. Sempre eu sou disciplinada, mas todo mundo é disciplinado aqui nesse Instagram. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Manuela? Obrigado pelo convite de estar participando aqui hoje. Poxa, que alegria. Bem-vindo, que alegria te encontrar por aqui. A gente está tentando fazer esse encontro nas tuas redes, eu furei teu olho, como a gente fala, te trouxe para minha rede antes, viu? Não tem problema. First things first. Primeiro você, tem toda a razão, tem todo o direito. Sabe que eu queria começar, eu vou dividir um pouco as perguntas, eu organizei um pouco a pauta da nossa conversa, da minha conversa contigo, a partir de muitas perguntas que as pessoas têm me feito, né? E perguntas que eu acredito que tu reúne condições muito superiores às minhas para responder, mas eu queria começar com algumas questões gerais, minhas, que não são as provocações que as pessoas têm me feito. A primeira é algo que me chamou muito a atenção, que aconteceu no período recente do país, que tem relação com as redes sociais, que é o fato de nós termos algumas pessoas muito preparadas, como tu, que migram e que se esforçam muito para que uma parcela maior de pessoas compreendam o que está acontecendo. Há 10 anos atrás, era inimaginável pensar um economista que se dedica, que estuda como tu, ou um biólogo como Átila, que recentemente esteve no Roda Viva, que tivesse essa preocupação tão grande em fazer com que parcelas maiores da população compreendesse o seu conhecimento, né? No meu tempo de militância, Eduardo, diziam que existia uma dicotomia praticamente, que as pessoas ou elas não diziam, mas pensavam, né, que ou se falava de uma maneira difícil, sofisticada, rebuscada, e isso representava a intelectualidade, a inteligência, ou se conseguia falar para uma maior parcela da população. Eu queria saber como é que foi esse teu movimento, né, de decidir te comunicar com uma parcela maior da população e o que que tu atribui a essa mudança que é tão expressiva e tão importante que aconteceu na comunicação e nas diversas áreas do saber. Eu acho que tem muito a ver com conhecer também, né, o outro lado. Eu acho que a gente acaba vivendo dentro das nossas faculdades particulares, dentro das nossas escolas particulares, uma bolha que é cada vez mais hermética, né? Se já era hermética no tempo quando eu estudava, hoje em dia eu acho que é muito mais ainda, né? Hoje em dia as crianças dessas escolas mais caras pagam 5, 6 em São Paulo, até 10 mil reais por mês de mensalidade. Tem aulas em inglês em laboratórios super equipados e etc. E o que existe de conhecer o resto do mundo é um dia visitar uma ONG que presta auxílio a deficientes, ou um dia as mães fazem uma bandeja de salgadinhos para entregar para os velhinhos e etc. Então, assim, é um distanciamento tão grande que fica difícil você falar em quando é que você vai se comunicar com essas pessoas, quando é que você vai defender essas pessoas, quando é que você vai se engajar por essas pessoas, quando a resposta verdadeira é a seguinte: que pessoas, né? Eu não sei de quem que você está falando. Tá bom, pobreza, mas eu não tenho a menor ideia do que é pobreza, né? Eu não sei o que é uma pessoa negra. Na minha escola não tem ninguém negro, né? As crianças devem pensar assim, porque não tem professor negro, não tem amigo negro, e quando tem algum negro é um inspetor ali, que é o servente, que é o faxineiro,
a cozinheira. Então, assim, existe um distanciamento tão grande, e no meu caso, a grande mudança, né, ocorreu quando eu passei a efetivamente conviver durante alguns períodos nessas comunidades mais pobres. Eu tomei a decisão de que eu queria conhecer, eu comecei a estudar muito desigualdade. Quando eu saí do banco, eu entendi, depois de 20 anos, Manuela, eu falo isso às vezes as pessoas não acreditam. Depois de 20 anos, eu entendi o que era essa máquina do mercado financeiro. Eu já era sócio há muito tempo e eu posso te afirmar que tem muita gente que está há 30, a 40, a 50 anos no mercado financeiro e não entendem a máquina de moer gente que é o mercado financeiro. Elas acham realmente que elas têm o mérito da riqueza que elas acumularam, sem entender que o mercado financeiro não gera riqueza nenhuma, né? Você tem as pessoas que têm uma riqueza acumulada, emprestam essa riqueza para outras poderem gerar um pouco de riqueza, e o banco é só o caminho por onde esse dinheiro passa. O banco não gera riqueza nenhuma, e ele é dono do pedágio, para o dinheiro passar para lá e para voltar. Então você imagina, o cara que é o dono do pedágio passa um caminhão com comida, ele fica com a comida toda do caminhão, então não tem sentido o caminhão passar nessa estrada, porque o caminhão não está levando nada para lugar nenhum, está ficando tudo no pedágio, né? Então os bancos no Brasil, eu entendi depois de um tempo, eu falei, caramba, toda essa riqueza que se acumula aqui é riqueza que está faltando em algum lugar, porque quando a gente só pensa em dinheiro, a gente imagina aquela história do bolo, né? Vamos crescer o bolo, o problema não é pobreza, não, o problema é pobreza. Se a gente tiver muito mais dinheiro, tem dinheiro para todo mundo. E quando a gente pensa em dinheiro é assim, porque dinheiro você pode botar para imprimir, construir um monte de máquina impressora lá, imprimir um monte de dinheiro, vai ter dinheiro para todo mundo. Mas ninguém come dinheiro no café da manhã, ninguém almoça uma nota de R$ 50. As pessoas almoçam pão, água, laranja, banana, maçã, sentam numa cadeira de madeira, ficam numa casa que tem tijolo. E essa riqueza, ela é limitada, ela é finita. Se começa a acumular muito num lado, você pode ter certeza que está faltando nos outros. E se começa a acumular muito num lado que não produz nada de riqueza, você acaba com a economia do seu país. E quando eu fui entender isso, eu falei, caramba, eu quero conhecer o outro lado. Só que eu não quero visitar o outro lado, porque eu sempre achei ofensivo o lance de visitar, né? Ou seja, vou visitar, tá aqui, ó, vou no zoológico, a girafa, o elefante, o tigre de Bengala, tá aqui o pobre... Contemplar a pobreza, né? Contemplar o resultado da desigualdade. É patético, né? Isso. E eu falei, eu quero compartilhar um pouco desse sofrimento. A palavra compaixão do grego vem de compartilhar o sofrimento, né? E aí eu resolvi morar, o Gessé já tinha ficado muito meu amigo, o Gessé de Souza, e aí eu falei, cara, eu quero começar pelo MST, que é por onde eu tenho mais preconceito. Eu sempre ouvi falar que esses caras são terroristas, invadem fazenda, queimam tudo e etc. E eu quero começar por lá. E aí ele falou, pô, eu te apresento hoje para o Stedley. E aí ele me apresentou, fez a apresentação por e-mail. Aí o Stedley falou, se quiser ir semana que vem, pode ir. E aí eu falei, vamos embora, porque vontade é uma coisa que dá e passa, né? Se tu não for na hora que dá vontade, daqui a pouco ela passa também. E aí resolvi ir e passei quase um mês nos acampamentos lá do MST do Paraná, do interior do Paraná, e fiquei absolutamente maravilhado, não só com o que eu vi do trabalho do MST, com como essa solidariedade existe na população mais pobre, porque eles entendem que a força do grupo vem do indivíduo mais fraco e não do indivíduo mais forte. Entendem que a força do grupo vem de cuidar de todo mundo. E aquilo transformou completamente. E aí, só finalizando, aí eu falei, putz, eu tenho que contar isso para todo mundo, eu tenho que contar como é que esse negócio funciona. E comecei a ficar desesperado para poder fazer as pessoas entenderem essa máquina que eu tinha entendido, né? E aí, o teu livro, O que é Desigualdade, ele decorre desse processo? Dessa tua primeira... O Desigualdade é engraçado, né? O primeiro livro, são 3 livros, eu estou lançando agora o terceiro. Você vai gostar pra caramba desse terceiro. Prefácio do Beluso e Orelha do Frei Beto. É lindo, vai se chamar... Nossa, que explosão! Não, vai se chamar Economia do Desejo, a farsa da tese neoliberal. É muito, muito, muito legal. Mas o que acontece? A grande virada que aconteceu, né? Foi resumindo pra caramba, eu tive uma operação que eu fui fazer que deu errado. Nessa operação, fui para o hospital, quase morri por causa desse erro médico, fiquei internado um tempão lá, tomando morfina, um monte de coisa. E aí, o rapaz que é o caseiro da casa onde eu moro, a filha dele de 12 anos teve um problema, sentiu muita dor na barriga e foi com suspeita de apendicite para o hospital. E ele me ligou, eu no hospital lá quase morrendo, ele me ligou falando que não ia trabalhar no dia seguinte. Eu falei, claro, cara, vai cuidar da tua filha
E aí, quando o negócio resolver, você volta, não tem problema nenhum. E aí, no dia seguinte, eu liguei para ele, lá do hospital. Falei, como é que tá sua filha? Ele falou, não, ela não foi atendida, não. Eu falei, mas você tá... Como assim não foi atendida? Suspeita de apendicite, você chegou ontem no hospital, não foi atendida? Não, tá aqui na maca. 12 anos a menina. E eu, lá no hospital, sírio-libanês, aquele, TV de plasma, ar-condicionado, enfermeiro, eu sofrendo... Um hotel. Um super hotel, de luz, muito melhor do que qualquer hotel que a gente costuma ir. E aí eu cheguei no dia seguinte, liguei para ele, não tinha sido atendido. Aí no quarto dia, a filha dele foi atendida. E aí eu comecei a me questionar, ela está bem, hoje em dia era um problema na trompa, teve que até fazer uma operação na trompa, etc. Mas eu comecei a me questionar. Falei, caramba, como é que ele não tem direito de cuidar da pessoa que ele mais ama na vida? Esse cara acorda mais cedo do que eu, ele vai dormir mais tarde do que eu, ele provavelmente trabalha muito mais do que eu. E caramba, por quê? Por quê? E aí lá eu falei assim, tipo, eu vou sair daqui, eu não vou pagar nada, eu vou assinar um papel. Eu falei, mas quem que tá pagando? Eu falei, é o plano de saúde. Eu falei, mas quem paga o plano de saúde? Eu falei, é a minha empresa. Eu falei, mas será que é minha empresa ou será que é quem compra os produtos da minha empresa? Eu falei, é quem compra os produtos da minha empresa. E um dos clientes da minha empresa era o meu caseiro. Eu falei, é ele que está bancando esse meu luxo e eu, como classe social, como grupo, eu não permito que ele tenha um mínimo de dignidade para a pessoa que ele mais ama na vida. Isso é absolutamente absurdo. E aí, no hospital, comecei a fazer o caminho do dinheiro e escrevi o meu primeiro livro, gravando, chamado O que os donos do poder não querem que você saiba. Aí, quando eu escrevi esse livro, o pessoal do banco onde eu trabalhava falou, das duas, uma, ou tu publica ou tu sai da sociedade. E foi brabo o negócio para mim, cara, um livro que não dá dinheiro nenhum, toda a minha vida, os últimos 10 anos de investimento de dinheiro que eu botei na minha vida, no lugar onde eu trabalhava. Falei, e agora, o que eu faço? Aí teve um dia que meu filho, que está aqui na casa, estava eu me recuperando em casa ainda, ele assistindo um filme comigo e um cara que é o vilão do filme, ele é pego na mentira e todo mundo descobre, o cara descobre que ele é o vilão, que ninguém sabe que ele é o vilão, né? E aí o vilão chega e fala assim, você não vai contar para ninguém. Se você contar para alguém, eu te mato. E tá aqui $1 milhão para você não contar para ninguém. Aí meu filho, na época, com 7 anos, se vira para mim e fala assim, papai, isso que o moço fez não é certo, né? Eu falei, como assim, filho? Ele falou assim, ninguém pode esconder uma verdade dos outros ou contar uma mentira só por causa de dinheiro. Aí ali eu tive uma catarse, eu comecei a chorar copiosamente. E aí no dia seguinte eu cheguei no banco e falei, olha, eu vou sair, vocês podem tirar tudo que vocês estão dizendo que vão tirar e eu vou publicar esse livro. E aí publiquei o livro. Esse livro me fez conhecer um monte de gente como o Gessé. E aí eu comecei a estudar desigualdade ainda nos livros e escrevi o livro Desigualdade. Aí antes de publicar o Desigualdade, eu fui visitar esses acampamentos e morei um mês lá com eles. E aí quando eu morei lá, eu vi que aquela tese do Desigualdade, ela na prática era assim muito parecida com o que eu tinha teorizado ali no livro. E aí não publiquei o livro, escrevi os 3 últimos capítulos sobre a experiência do MST. Então é um livro, o Desigualdade, é um livro que começa antes do MST e termina com os últimos capítulos com o MST. E aí depois, recentemente, escrevi no último mês, antes do coronavírus, esse livro da Economia do Desejo, e ele fala sobre isso que a gente está vivendo agora. E aí o Frei Beto escreve no prefácio, o livro é profético, porque ele fala de um negócio que vai acontecer que aconteceu no mês seguinte, assim. Então ele está sendo lançado, ontem eu recebi a capa do livro, ele vai estar sendo que lançado massa. O melhor mês. momento, né? Quando a gente vê o livro. É lindo, é demais. Eu lembro quando você lançou o seu há pouco tempo atrás, também a sua felicidade nos posts, eu vi aquela alegria só assinando. É muito Eu até bacana. estava falando que eu estou terminando o terceiro também sobre fake news. Fiquei muito feliz que eu não terminei, porque, na verdade, a última etapa vai ser a consagração da fake news, que é a maneira como o governo trata o tema do coronavírus, né? Quer dizer, é o ápice da notícia, da mentira, da fraude, legitimando um governo. Eu ouvi atentamente tu contar toda a tua história, é incrível, né? As pessoas elas precisam perceber como a conexão com a realidade é capaz de transformar as pessoas, né, Eduardo? Porque a gente, não é o assunto da nossa live é sobre economia, mas é porque a gente vive um tempo em que a cultura do cancelamento, como se diz na internet, que é simplesmente tu rifar alguém que não compartilha das mesmas opiniões que as tuas, talvez esteja no ápice. E tu, com o tema da tua transformação individual, eu sou assim com o feminismo, né? Eu era uma mulher militante, cheguei a ser parlamentar,
que não entendia a questão de raça e de gênero como estruturantes da desigualdade brasileira. Eu fui transformada pelo meu contato com a realidade, como tu, né? Então, eu acho que é importante a gente também colocar isso, já que a gente está nesse ambiente virtual, num período em que as pessoas as menos vulneráveis, as que têm condição de estar isoladas em casa, estão ainda mais frequentando o ambiente virtual, para que a gente construa espaços de diálogo, de conscientização. Né? Eu, como marxista, sempre brinco quando eu vejo alguém que é do meu campo político cancelando, eu falo, olha, eu acredito no negócio que é consciência de classe. E isso não é assim, tu não tem, eu te cancelo, eu te dou um tapa, né? A gente constrói coletivamente e vai avançando na consciência à medida que as outras pessoas, o restante da população também avança, né? É isso que a gente está falando é economia já, né? Economia, a palavra vem de oikos nomeia, né? Gestão do lar, gestão da casa. Economia não é só o dinheiro é uma parte da economia. Isso que você está falando é maravilhoso, né? Porque é exatamente isso. A soma das partes dá o todo, por isso chama partido, né? O que a gente vê hoje em dia, muitas vezes, não é um partido, é uma seita, né? E aí vem de secto, né? Que vem daquele que é separado, que quer destruir o resto para se fazer absoluto, ou seja, um pedacinho pequenininho que quer se impor em relação à maioria, não quer somar com ninguém. Não é uma peça de quebra-cabeça, não é o mosaico que dá aquela figura bonita no vitral. É o pedacinho, o caquinho de vidro verde que quer fazer tudo verde, né? E não o caquinho de vidro verde que quer juntar com todas as cores e aí só se arrumar naquela que faz a figura mais bonita, para aí sim você ter a figura bonita. Hoje eu tive de manhã uma live maravilhosa com o Leonardo Boff. Fiquei até sabendo que foi a primeira live. Ah, que incrível! Foi lindo, lindo, foi emocionante, assim. E aí eu falava com ele, eu falava, Boff, você sabe que eu nunca esqueço, eu falo isso nesse meu livro novo, que na Bíblia tem uma coisa que é muito bacana para economia, né? Eu adoro ler os textos religiosos, li a Bíblia inteira, li o Alcorão inteiro, li o Mahabharata inteiro, os Yoga Sutras, os livros espíritas, eu gosto muito dos temas, assim, para ler. Eu também. Assim, né? E aí, na Bíblia, em Mateus, no capítulo 7, tem uma passagem que Jesus fala o seguinte, aquele que ouve minha palavra e a não põe em prática é como a casa erguida sobre a areia, né? Que não se mantém. E aquele que ouve minha palavra e a põe em prática é como a casa erguida sobre a rocha. E olha como é bonito, porque a casa é a economia, oikos nomeia, né? A gestão da casa. A gente está falando da gestão da casa, onde é que você constrói ela. E no original, pôr em prática, no original grego, o verbo utilizado é poiea. Poiea, que é o radical. Estabilidade no Instagram, vamos ver. Assim você é capaz de permitir que as pessoas exerçam seus talentos, desenvolvam suas potencialidades, apareçam com aquilo que elas vieram para aparecer no mundo. É tão triste a gente ver um menino que poderia ser um violinista, um poeta, um pintor, até um alfaiate ou alguma coisa, ele ali dirigindo uma bicicleta 12 horas por dia, entregando 16 horas, é dramático, né? É uma loucura. E aí é o seguinte, aí você não tem economia, você não tem criação. Você está assim, destruindo, você está construindo a sua casa sobre a areia. E aí o Frei Boff, ele pega e discorre sobre essa questão de como a nossa casa está construída sobre a areia, sobre a Mãe Terra, Gaia e etc. A coisa mais linda é de chorar o que ele falou hoje de manhã. Foi maravilhoso. Eu vou terminar e vou assistir ele. Eu sou apaixonada por ele desde quando eu tive acesso aos textos dele. Quando eu entrei na universidade, eu fiz um curso na Federal e um curso na PUC. Na PUC nós tínhamos, deve ter ainda, ensino religioso obrigatório, né? E eu tive a sorte de ter um professor que me fez ter acesso aos textos do Leonardo Boff ainda no início da universidade. Foi bem importante. Eduardo, deixa eu voltar. Eu quero satisfazer assim, algumas das dúvidas das pessoas com alguns temas da economia. E eu queria começar pelo que vai estruturar, eu acho, a nossa conversa. Na política, agora, a pressão política que os prefeitos que optaram pelo isolamento sentem, que os governadores de Estado sentem, quase a totalidade deles adotaram as medidas adequadas de isolamento social, é esse discurso do presidente da República de que existe uma contradição entre uma economia e as medidas que garantem a vida, né? Que são as medidas que garantirão que menos pessoas cheguem a óbito.
Primeiro eu queria te ouvir. Para mim é evidente que nós não viveremos no mundo que nós vivemos até essas medidas serem tomadas, né? Como nós não vivíamos já no mesmo mundo de 2008 para cá, como o mundo não foi o mesmo de 29 para cá, né? As crises econômicas, elas transformam o mundo. Mas eu queria que tu falasse sobre isso, sobre essa disjuntiva, né? Sobre essa contradição que o governo estabelece entre economia e saúde, como se existisse um único caminho econômico para nós enfrentarmos os problemas da humanidade. E até tão louco, né, ele dizer isso, que fica parecendo que quem então é a favor do confinamento é contra a economia. Ou seja, nós dois aqui, nós somos a favor do desemprego, nós somos a favor da pobreza, Exatamente. nós somos a favor da economia quebrar. É tão louco, não existe nenhuma pessoa no país que é a favor da economia ruir, porque todo mundo sai perdendo com isso. Então, essa é uma questão absurda, né? Mas o que se coloca aqui é algo que o Eric Fromm, né, em 1960, lá atrás, ele falava no livro chamado Sane Society, Sociedade Sã. A gente virou uma sociedade absolutamente insana quando a gente inverteu a economia sendo um meio para poder melhorar a vida e transformou a vida sendo um meio para poder melhorar a economia. Isso é maluco, fazer a economia virar fim ao invés de meio, ao ponto da gente chegar e falar o seguinte, olha, para preservar essa economia, que é o quê? Não é nada. A economia é uma invenção, um nome nosso. Antes da gente conseguir falar, o ser humano comia, morava em algum lugar, se protegia, interagia, etc. E não tinha inventado a palavra economia, então ela não existia. Existiam as relações de troca, existiam as relações de ajuda, de proteção e etc. Mas a gente transformou a economia num ente. A gente personifica as coisas, né, Manuel? O Estado virou um ente também. O Estado não é nada. Não Perfeito. Você vê um Estado andando na rua, o Estado andando ali de amarelo, esse cara é perdulário, esse cara é corrupto. Não existe Estado, existem as pessoas que tomam decisões, né? Então, o que acontece? A tal economia, que é um ser fictício, a gente está sacrificando as nossas vidas para salvar esse ser fictício que não existe. Na verdade, o que existe é um grupo muito pequeno de pessoas que vive às custas da grande maioria das pessoas, e esse grupinho muito pequeno é o que está escondido com uma fantasia de economia, é o que está escondido com uma fantasia de tudo isso que a gente quer salvar, sem saber o que está querendo salvar, e acaba tendo os carrascos de estimação, os algozes que a gente protege. Então, quando a gente está querendo salvar a economia, a gente está querendo salvar o dono do madeiro, a gente está querendo salvar o dono da van. Esses caras estão desesperados. São as empresas que se alavancaram muito para querer ter uma expansão muito grande ao longo desses últimos anos, fizeram uma aposta de tudo ou nada num presidente maluco que foi eleito, e agora o tudo ou nada deu nada. E aí, quando deu nada, esses caras estão o seguinte, ou eu vou perder tudo que eu tenho, ou eu vou ser salvo à custa de um monte de vidas. Então eu prefiro ser salvo. A partir de hoje, não me chamo Júnior dos Kubrusky. A partir de hoje, não me chamo Luciano não sei o que Hang. Eu me chamo economia. Vamos salvar a economia. Então, a gente bota um monte de vida em jogo, vem com uma narrativa de que existe uma opção, que é um ou outro, não dá para ser um e outro, e aí faz essa besteira. Vejam bem, a China, todo mundo tem que saber, a gente está vivendo um momento único na história. Daqueles que a gente pega os livros de história, assim, era o Império Grego, aí depois o Império Romano, aí depois teve a queda do Império Romano. A gente está vivendo uma geração que vai ver a transição de um império para outro. Porque depois dessa crise, o que ia demorar mais uns 20 anos para acontecer, vai acontecer em 2 anos. Porque a China conseguiu estancar a doença desde o começo. Ao longo dos últimos anos, a China internalizou os processos, as cadeias de suprimento, aquele famoso supply chain. Ela está completamente industrializada às custas da desindustrialização de boa parte do mundo. Ela tem um mercado consumidor... De boa parte do mundo que fez essa opção, né? Porque há anos a gente luta para retomar a atividade industrial do Brasil, por exemplo, que é inferior ao que era antes do Vargas. Perfeito, perfeito. Ela tem demanda doméstica, porque tirou um monte de gente da pobreza e da extrema pobreza, e ela vai ter a matéria-prima do mundo inteiro, que os países que passaram a ser dependentes de commodities vão desesperadamente virar celeiro da China para poder conseguir sobreviver e pagar as dívidas que estão contraindo nesse tempo agora de crise. E aí a China, com tudo isso, estancou a doença desde o começo, fez o confinamento desde o começo e, por causa do confinamento, vai sair na frente de todo mundo na crise.
Veja como o confinamento é a melhor medida econômica, Manuela. Olha para a China. Se confinamento não fosse a melhor medida econômica, o Trump, que é o cara mais capitalista selvagem do mundo, o cara que é o mais imperialista do mundo, o cara que a última coisa que ele quer é perder a posição para a China, o Trump tomaria a medida de parar os Estados Unidos, gente. Pensem, se a melhor medida econômica não fosse essa, o Trump nunca seria capaz de fazer isso. Eu quero... tá excepcional. Eu fechei os comentários, pessoal. Depois eu abro os comentários para vocês perguntarem. Tem a ver com o que tu está falando, Eduardo. Eu tenho, assim, uma irritação, uma indignação cotidiana com o tratamento dado para a crise econômica que acompanha o coronavírus, porque dá uma falsa impressão para as pessoas de que o vírus chega igual em todos os países e que as consequências, os impactos do vírus não são relacionados com as escolhas dos países, né? As escolhas, os projetos dos países. Então, por exemplo, a China consegue garantir a testagem em massa, ou mesmo a Coreia do Sul, para que a gente não fale só da China, porque eles têm uma atividade industrial real, né, que dá conta das necessidades do seu país. Agora surge no Brasil com força, eu quero falar contigo isso depois, o tema da reconversão industrial, né, mas é um tema mais complexo no Brasil, justamente em função da desindustrialização do país, né? Então, mas os Estados Unidos, como é que os Estados Unidos enfrentam a crise? Por que um número tão elevado de mortos? Porque eles não têm um sistema público de saúde, né? Então, eles não têm, as pessoas nos Estados Unidos morrerão mais, não só por causa da mais elevada contaminação, mas porque eles fizeram uma opção histórica da ausência do Estado na condução das políticas públicas, né? Então, o Estado é grande para investir em guerra, ele é grande para investir em ciência e tecnologia de guerra, né? Mas ele é ínfimo do ponto de vista do atendimento básico à sua população como saúde. Então, a minha pergunta é, os países que conseguem enfrentar melhor a dicotomia ou a falsa dicotomia entre economia e saúde são aqueles que fizeram escolhas econômicas que não privilegiaram apenas, né, o lucro, para usar uma expressão mais popular, mas que levaram em conta a atividade do Estado no planejamento, na garantia das condições de vida da sua população, como são mesmo os países europeus, né, que também ainda tem, embora Itália e Espanha tenham menor, que a Alemanha, que Holanda, que França, ainda tem um Estado que garante direitos para a sua população? A verdade é o seguinte, começando pela conclusão já, quem tem a maior capacidade de enfrentar a crise é quem tem mais Estado, ponto. Não é condição suficiente, mas é condição necessária, porque você pode ter Estado e não utilizar o Estado da melhor maneira possível, como, por exemplo, Espanha e Itália fizeram no começo. Mas se você tem Estado e tem a decisão correta, você consegue controlar a crise, como a China, o país que foi o começo da crise, o país mais populoso do mundo, e conseguiu estabilizar no comecinho. E o lugar onde surgiu hoje, em Wuhan, você já tem que as pessoas já estão podendo voltar a fazer suas atividades básicas. Exatamente hoje, no dia que a gente está falando. E as pessoas têm que entender o seguinte, gente, em 3 minutos, a aula de economia que explica a economia inteira. Para que é economia? Economia é o seguinte, a gente tem que produzir riqueza nova, porque se a gente não produz riqueza nova, a gente entra em colapso, que para viver a gente consome a riqueza que a gente tem estocada. Para produzir riqueza nova, a gente tem que investir hoje, tem que abrir mão de alguma riqueza que a gente tem hoje, colocar ela em risco e esperar que ela volte com uma riqueza maior na frente. O que acontece? Quando você tem uma desigualdade, porque as pessoas têm quantidade de riqueza diferente, o Estado entra falando o seguinte, olha, eu vou realocar aqui para fazer com que a riqueza fique distribuída, garantindo um mínimo de dignidade para todas as pessoas e garantindo que todos possam contribuir nesse processo de gerar riqueza. E o pedaço que eu não controlo, vocês vão estar em guerra. E essa guerra a gente vai controlar com as leis que a gente vai estabelecer aqui. O contrato social não é, como o Hobbes falava, para garantir a paz. Ele é para controlar a guerra. Nós todos vivemos em guerra. O dia inteiro, todos nós contra todos nós. Querendo pegar uma fatia do outro, um pedaço do outro, lucrar em cima do outro, contar a mentira para o outro, pegar o mercado do outro. Através do Estado e através dos meus impostos, que eu, Eduardo, banco a escola de uma criança que eu nunca vou conhecer na vida e nunca vai poder me agradecer. É através do Estado que o imposto que você paga, Manuela, cuida de um senhor de idade que está doente, que ele nunca vai poder te agradecer, porque é a única coisa que nos faz estar em grupo. E o Estado, ele é só isso. Ele escolhe as pessoas de quem ele vai tirar e as pessoas para quem ele vai dar.
e estabelece as leis da guerra. Vamos lá, o que essa crise está fazendo? Diferente de todas as outras crises, essa é uma crise no setor real. É uma crise que impacta a oferta, impacta a demanda e impacta os negócios. Porque as pessoas não podem produzir as coisas, elas estão confinadas em casa, não podem se juntar em lugares onde elas produzem as coisas, elas não podem comprar e usar os serviços, porque elas não podem ir a shows, não podem ir a restaurantes, etc. Então, a demanda é abalada também, e não podem interagir, porque elas não podem ter o contato social. Então, você tem muito menos riqueza sendo gerada para ser distribuída. Então, é físico, é matemático o negócio. Aí, nessa hora, só tem um jeito. O Estado tem que entrar e falar o seguinte, olha, a pouca riqueza que vai ser gerada, a gente vai distribuir muito melhor. 2, a gente vai ter que abrir os cofres aí, que tem um monte de riqueza guardada que só serve para acumular poder, que ninguém nunca vai usar essas riquezas, e vai ter que distribuir para as outras pessoas, para todo mundo viver. Senão a gente não pode chamar isso aqui de grupo. E 3, temos que ter um plano para, no futuro, voltarmos à quantidade de riqueza que a gente gerava antes. Então, por exemplo, uma coisa que ninguém está falando, que a gente tem que falar agora, é reforma agrária, por exemplo. Mais do que nunca. Porque a gente vai ter as cidades morrendo de fome agora, com uma população enorme na miséria e com um monte de latifúndio sem fazer nada. Pô, imagina as pessoas podendo ir para o campo, aliviando as cidades, produzindo a comida que vai nos alimentar e não vai nos deixar morrer de fome, tendo uma qualidade digna de vida, tendo o seu pedaço de terra e gerando riqueza para todo mundo. Nunca foi tão importante falar de reforma agrária, nunca foi tão importante voltar a falar de industrializar o seu país para não depender das coisas fora. Nunca foi tão importante falar que é um absurdo privatizar a Petrobras quando a gente tem a capacidade de ter esse colchão de proteção aqui, de ter a nossa matriz energética garantida pelo nosso país. Nunca foi tão importante falar do Estado no sentido pelo qual ele surgiu, que é o de nos tornar uma nação. A gente não é uma nação hoje em dia, Manu, me perdoe até te chamar de Manu, né, Manuela? Olha só, a gente não é Pode chamar de Manu, fica tranquilo. A gente não é uma nação hoje em dia, porque quando você sai na rua e vê um cara deitado na rua e isso não te comove, não te sensibiliza, o que faz você e ele serem do mesmo grupo? Porque nação, a definição é um grupo. Por que você... Me fala uma coisa que vocês dois têm em comum. Vocês não têm nada em comum, porque ele não tem ajuda nenhuma pelo Estado. Você não sofre com o sofrimento dele. Você não ajuda ele não te ajuda. Vocês estão só na parte da guerra. Não tem nada da parte da paz unindo vocês dois. Então, chegou a hora ou da gente resgatar essa possibilidade de nação ou virar Mad Max. É Mad Max mesmo, é guerra. Os mais antigos vão lembrar desse filme que eu estou falando, que é a Teve uma guerra versão geral, nova. né? Teve uma versão moderna, que eu que sou barra 81 me lembro do novo. Então, é o todos contra todos, pô. Tu estava falando agora, Eduardo, tu tem sempre falado nas tuas manifestações sobre o tema do cuidado para ajudar os grandes empresários, né? A gente teve ontem a edição da MP 936, a gente tem a lerdeza proposital, até um pouco sádica do governo de liberar a renda básica emergencial, que foi uma grande conquista das oposições agora nesse sentido bastante amplo, né? Todos aqueles que não são o núcleo, nem o núcleo de ministros, mas assim, o núcleo com quem o presidente segue se relacionando. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Eu queria alguns dos debates que são os debates assim do momento, né? Então, qual é a saída econômica emergencial que garante, né? A gente aprovou a renda básica emergencial, isso pega os mais vulneráveis, aqueles que são quase mais de 40% dos trabalhadores hoje que são os informais. Mas como que a gente pode garantir, para as pessoas entenderem, que as empresas, sobretudo as micro e pequenas empresas, sigam funcionando sem aumentar a recessão com a diminuição de salário? Essa é uma pergunta. E a segunda, hoje o grande assunto da mídia é sempre essa obsessão, né? As pessoas vão desenvolvendo obsessões, assim. Agora a obsessão é por que os aviões da China ficaram nos Estados Unidos, em pleno capitalismo. Todo mundo defende o capitalismo selvagem, o avião ficou lá, ninguém entendeu por quê. E aí surge com mais força o tema da reconversão industrial, né? Da necessidade da gente conseguir produzir aquilo que consome no nosso país, né? Porque não faltou máscara na China para os chineses, né? Falta máscara aqui, em que a gente não produz máscaras, para as pessoas tentarem entender o que é reconversão industrial na vida real, né? É pegar uma fábrica de uma coisa e botar ela para produzir outra coisa. A gente segue tendo condições de fazer a reconversão industrial, como se diz, com todo o processo de desindustrialização que o Brasil sofreu no período recente? Bem, vamos lá. Fiz as duas para tu ficar falando bastante, porque o pessoal quer te ouvir. Nada, vamos lá. Começando pela primeira. É impressionante, assim,
a capacidade e a falta de vergonha desse governo de priorizar as camadas que já são as super privilegiadas. Não é o governo do 1%, é o governo do 0,1%. É importante que as pessoas entendam isso. No primeiro, eu falei, quando a crise teve aquele primeiro dia que a Bolsa caiu mais de 10%, eu fiz um post no meu Twitter falando o seguinte, olha, vocês devem ter banco em dificuldade e eu tenho certeza que vai vir a jato ajuda para os bancos. Vamos ver qual vai ser a velocidade da ajuda para as pessoas mais pobres. Certo, que estão na fila do Bolsa Família, etc. O que aconteceu? No dia seguinte, o governo pegou e fez um pacote de 75 bilhões pela Caixa Econômica Federal para comprar a carteira podre dos bancos, carteira dos títulos especulativos que eles compram para ganhar dinheiro. E até hoje não saiu, que foi aprovada, mas aprovado não adianta nada, porque ninguém come aprovação, né? Ninguém come o papel que está aprovado, só come a comida que ele consegue comprar no supermercado com o dinheiro que ele recebe. Então, assim, o Paulo Guedes sumiu 10 dias, apareceu numa reunião da XP. Então, quando ele devia se dirigir às pessoas que estão há 10 dias dentro de casa sem ter o que comer, a comida está começando a faltar em um monte de lugar, ele não se dirige aos líderes sindicais, aos líderes das comunidades que moram nas periferias, nos líderes das comunidades indígenas, quilombolas. Não, ele se reúne com os investidores que estão preocupados se vão ter prejuízo nos seus investimentos. E aí você tem centenas de bilhões de reais para os bancos e você não tem nada para o cara que é trabalhador, para o pequeno empresário, para o médio empresário. Às vezes, quando a gente fala do trabalhador, o pequeno e médio empresário fala assim, não, porque não sei o quê, como se o trabalhador fosse contra ele. Como se ele fosse o dono do Itaú, né? Galera, vocês estão no mesmo grupo. Quando eu falo de rico aqui, não estou falando com você que tem o Jeep Renegade em casa, não. Eu estou falando com o rico de verdade, entendeu? Quando a gente está falando que tem que regar a planta pela raiz, pense numa que você está regando uma planta. Quando você rega a planta na folha, cai pouca água na raiz, ela não absorve tudo, um dia ela apodrece e morre. Quando você joga água na raiz, ela fica forte e tem um pedaço que chega até a folha. Ou seja, quando você rega pelas pessoas mais pobres, Perfeito. Esse dinheiro vai acabar parando na mão das pessoas mais ricas, mas você garante que ele passa pela mão das pessoas mais pobres. Então é hora de fazer com que o dinheiro comece pelas pessoas mais pobres, pelas pequenas empresas e médias empresas, e é hora de formalizar tudo que der para formalizar. Cria novos projetos para o cara que é dono da quitanda, da barraquinha, para o cara poder se formalizar sem ter burocracia nenhuma. E aí o dinheiro, ele tem que cair na mão das pessoas mais pobres e tem que ser o seguinte, olha, você só pode gastar onde for formal. Por que eu estou falando isso? Porque quando ele gasta no formal, significa que o dinheiro está voltando para o Estado. E o Estado pode, de novo, usar esse mesmo dinheiro para distribuir. Se ele não passa pela formalidade, ele acumula nas pessoas mais ricas e hoje a gente vai gastar 200 bilhões, amanhã vai ter que gastar mais 200, e depois mais 200. E eles querem um pouco isso, porque quanto mais esse gastar, significa que ele está se endividando. E depois quem vai pagar essa dívida somos nós. Mas escreve o que eu estou te dizendo. Olha o que isso que eu quero falar contigo sobre endividamento, né? Eu vou fazer uma previsão aqui que é triste, mas eu preciso falar a realidade. O governo está mantendo os bancos absolutamente assim, mais do que saudáveis, como se nada tivesse acontecendo. Hoje está sendo votada agora em Brasília uma PEC, e nessa PEC ela permite o Banco Central comprar títulos corporativos de dívida dos bancos e corretoras. Ou seja, os títulos que eles compraram para especular, Banco Central, não tem o menor sentido o Banco Central comprar título de dívida de empresa. Nada, isso é coisa que você faz para especular. E por que ele vai fazer? Só tem uma razão, não tem duas, que é salvar o lucro dos bancos. E aí, o que está acontecendo? Os bancos estão passando... Que já lucraram mais do que... né? Já lucraram mais na crise, no período recente, do que em todo o período anterior. É só a gente ver o seguinte, o lucro do ano passado dos bancos, um ano dos bancos do ano passado, é suficiente para resolver todo esse problema que a gente está falando das pessoas mais pobres terem acesso a uma renda básica durante todos esses meses que a gente precisa. Mas vamos voltar nesse ponto aqui que é importante. Quando você pega e deixa os bancos passarem sem passar nenhuma dificuldade nessa crise, e a solução, ao invés de dar dinheiro para as pessoas, é dar dívida, quando o governo diz que a gente vai pagar a dívida dos pequenos e médios empresários, ele não está pagando. Ele está emprestando a Selic para o cara poder pagar. Ele está endividando. Então, ele está endividando todo mundo, ele está fazendo... Uma população que já estava endividada, né, Eduardo? Isso. Que já chegou no Brasil com a sua maior recessão histórica, né? Isso. E a gente vai chegar no final da crise com uma dívida gigante das pessoas e das empresas, os bancos absolutamente numa boa,
os próximos 5 anos do Brasil, toda a riqueza gerada pelos trabalhadores, pelas pequenas empresas, até pelas médias empresas, não vão ficar nada na mão deles. Vai toda fluir para o mercado financeiro, para pagar essas dívidas que estão sendo contraídas agora. E aí você sabe o que acontece? Por isso que a gente fez aquela aula de economia de 3 minutos para explicar investimento, risco e retorno. Quando a riqueza ficar toda concentrada na mão de quem não produz riqueza, o que vai acontecer com a produtividade do nosso país, que já é baixa? Vai desmoronar, porque a riqueza vai parar em quem não produz riqueza. Então, nossa produtividade como país vai desmoronar. E aí, sem produzir nova riqueza, com uma produtividade ainda mais baixa do que é hoje, e num país cheio de desempregados e pessoas morrendo de fome, a gente vai viver um caos social. Um caos social, porque assim, é matemático, entendeu? Então, essa questão dos bancos é importantíssima para falar. E o que você falou da gente poder readaptar, né, a nossa indústria, eu acho que tem uma parte que acontece no mundo inteiro, naturalmente. Então, por exemplo, exemplo básico, né? As pessoas estão deixando de ir ao cinema, estão assistindo Netflix. Então, o Netflix ele está fazendo um monte de reunião para as pessoas que tinham séries prontas já, querendo negociar essas séries para poder comprar, porque está acabando o conteúdo. O pessoal está assistindo aquelas maratonas de séries uma atrás da outra. Então, está dando emprego para umas pessoas e tirando emprego de outras. Um pedaço disso você realoca. Um pedaço você não substitui. Então, por exemplo, se você não vai no restaurante hoje, quando sair da crise, você não vai almoçar 2 vezes um dia, né? Então, você não acumula para frente. Agora, o que a gente tem que pensar é o seguinte: o mundo vai passar a se depender depois dessa crise. Isso é um vírus. Pode estourar um monte de vírus o tempo inteiro. Então, a gente fica vacinado contra uma pandemia, né? A pandemia funciona como uma vacina contra novas pandemias. Então, as pessoas começam a se proteger. A China, não por causa de uma pandemia, mas para fortalecer sua economia, já vinha se fortalecendo antes, fazendo com que ela fosse meio que autossuficiente, com todo o cuidado dessa palavra, economicamente falando. A gente vai ter que migrar para esse caminho, mas vai ser brabo migrar para esse caminho, até porque o nosso amigo Paulo Guedes, ele entrou e com um pensamento, me perdoe, mas que eu acho absolutamente errado, de imaginar o seguinte: deixa o dólar subir, porque aí com o dólar subindo, a gente vai vender um monte de soja, trigo, não sei o quê. Isso é estúpido. Por que é estúpido? Porque a tecnologia, que hoje em dia faz toda a diferença na produtividade, não adianta só a gente vender sapato porque o dólar é alto, nosso sapato vai ser barato lá fora, se o cara lá no Paquistão tem uma máquina que produz 10 sapatos, enquanto a nossa produz um sapato. Não adianta o nosso dólar estar super valorizado em relação ao real, que lá ele produz 10 sapatos, enquanto a gente produz um. E tecnologia é dolarizada. E os sistemas utilizados hoje são dolarizados, os algoritmos de serviço são dolarizados. E aí eu pergunto, como a gente vai conseguir vencer esse gap de tecnologia que a gente criou com dólar alto? A gente não vai conseguir comprar as máquinas, a gente não vai conseguir comprar os sistemas que a gente precisa. Então, novamente, a gente não vai ser competitivo. Então, essa industrialização para ser competitivo com lá fora, eu acho que vai ser quase impossível. Por isso que a gente tem que começar, a gente tem uma vantagem, a gente tem mais de 200 milhões de pessoas nesse país. Nenhum país do mundo tem o que a gente tem: terra cultivável, tem incidência de sol, tem as marés, tem água potável, tem as maiores florestas, tem minério, tem tudo que a gente tem energia limpa. Então, dá para organizar o negócio, mas tem que ter um plano, né? O problema tem que ter um projeto de país, né? Isso. Porque se você tem um projeto, só de ter projeto, já começa. Porque você fala o seguinte: olha só, e você tem que ter credibilidade. Eu vou construir uma estrada que vai ligar o Oiapoque ao Chuí de 6 pistas. Estou inventando aqui. Na mesma hora, vai ter um monte de gente fazendo conta e vai falar: opa, eu tenho que aumentar aqui minha fábrica de cimento. Opa, eu tenho que aumentar aqui a capacidade da minha pedreira. E aí, para fazer isso, ele já vai começar a contratar gente, já vai comprar máquina, já vai não sei o quê. E a economia já começa a girar na expectativa. Eu te pergunto, Manuela, esse governo, qual o projeto que existe? Se você trabalha em qualquer atividade, qual a perspectiva que você tem para contratar alguém porque algo vai ser feito, como um PAC ou alguma coisa assim? Não tem nada, é um vácuo, um vazio. Então, tu falaste do Guedes, o Duca, meu marido, todos os dias ele te acompanha, daí às vezes ele vem e eu capto algumas coisas que eu não consigo. Eu curto pra caramba, manda um abração pra ele, eu curto pra caramba os comentários dele. E ele me falou uma expressão tua, por isso que eu não sei se eu vou acertar exatamente, porque esse eu não ouvi, ele que veio me contar, eu tava cozinhando e veio correndo falar, que é que o Guedes é um lutador de boxe, porque tem a sua visão de Estado
super pequeno, né, de um estado que não precisa dar conta da sua responsabilidade. Primeiro porque faz parte de um governo sem projeto de desenvolvimento nacional, né? O projeto do Bolsonaro é um projeto de nos fixar metafórica e de verdade aos Estados Unidos, né? É quase um príncipe regente, quer dizer, Isso. é a nova colônia e ele está ali de príncipe regente. E que tu teria dito, então, ó, o cara que joga, que tá pronto Sumô, pro boxe, pro sumô, viu? Isso. O cara que é lutador de sumô não tem como ser aquele cara que vai entrar no boxe ou que vai jogar futebol, natação, enfim, na né? natação. Eu falei, viu? Na minha cabeça natação. era boxe e sumô, viu? Eu gravei o boxe, que é o que eu gosto. Eu sabia do sumô, mas achei que o outro era do boxe. Por que eu estou te falando isso? Porque tudo que a gente fala, tudo que tu apresenta, seja o tema da reconversão industrial, seja o tema dos investimentos públicos, né? Se tu citasse a estrada, mas o investimento público agora é eleito do SUS, o investimento público agora é o governo bancar os trabalhadores, né? O investimento público, o dinheiro do governo ser um ativo para tirar ou minimizar, porque ninguém vai fazer mágica, minimizar o impacto da crise econômica no setor de serviços, que é o que mais emprega no Brasil, que é tudo micro e pequeno empresário. Enfim, então existe como, Eduardo, a gente vislumbrar saídas, né, que correspondam a saídas até que países conservadores, como a Inglaterra, né, que partem da ideia de que o Estado fará esse investimento com o Guedes agindo como age. Que esperança a gente tem? Com Guedes nenhuma. Guedes passou a vida inteira numa mesa de operações de banco tentando adivinhar se a bolsa ia subir ou cair, e nunca foi muito bom nisso. Se a bolsa ia subir ou cair para poder comprar e vender e ganhar dinheiro. Ele nunca viu economia real na vida dele. Ele não sabe como é que põe um tijolo em cima do outro. Ele não sabe se a alface dá na prateleira de supermercado ou plantando na terra. Ele não tem a menor ideia. Por isso que ele se reúne com sócio da XP. Ele não se reúne com as pessoas que produzem. E esse cara, que vem dessa tese de Chicago, que já está super ultrapassada, não entende que nesse momento, até os caras de Chicago estão fazendo outra coisa. Por isso que eu falei, ele é um lutador de sumô e virou uma competição de natação. A gente não pode disputar uma competição de natação com um lutador de sumô. Imagina um lutador de sumô pulando na piscina para disputar uma competição de natação. É isso. Então não dá para ser o Guedes. Não dá. Se esse é um governo com orientação liberal, vamos assim fazer de tudo para acabar o quanto antes, mas pelo menos pega um cara de orientação liberal que saiba nadar. Entendeu? Para poder participar da competição de natação e a gente não ficar em último e depois não ter como chegar. Entendeu? Então, o Guedes, assim, ele é uma tragédia estar nesse lugar. É isso. Você vê que todas as medidas que ele fala, ele não consegue falar de uma medida que não tem uma pegadinha, que na verdade não é dinheiro dado, é só antecipado, que na verdade não é dinheiro novo, ele só realocou, tirou dali sem falar para ninguém. Ele não consegue, é meio patológico o negócio. Ele quer provar que ele está certo e o mundo está errado. Só que ele não As pessoas que morram na volta. É isso, entendeu? Então vai todo mundo morrer para provar que a tese dele está errada? É isso? A gente vai provar que a tese dele está errada com a nossa vida? Não pode, né? Eu digo assim, porque as pessoas, hoje todos nós notamos a grande instabilidade política do governo Bolsonaro, né? Não por nada, pela primeira vez desde 2018, a gente tem um documento com alguns itens, né, das saídas emergenciais, mas que também indica o Bolsonaro ele é incapaz de governar o Brasil, e esse documento é assinado pelo Ciro, pelo Haddad, pelo Boulos, por mim. Hoje o PV e a Rede assinaram, então quer dizer, existe uma unidade que nunca houve com relação à necessidade de nós pensarmos e agirmos politicamente de outra maneira. Mas eu percebo, com as tuas falas e com o que eu acompanho de vocês, desse pessoal da economia que tem se dedicado muito para que as pessoas entendam a economia, que o nosso grito ele tem que ser um grito de fora Guedes também. Quer dizer, olha, gente, existe um condutor louco nesse trem. A gente está nesse trem, a gente tem que salvar vidas. Eu, pela primeira vez na minha vida, Eduardo, estou fazendo campanha de recolhimento de cestas básicas, porque os 15 dias que esses loucos estão demorando para aprovar a renda básica emergencial, com a reforma trabalhista que eles já aprovaram, quer dizer, a situação da fome, ela vem numa velocidade que nunca tinha vindo. A minha cidade tem 25 mil motoristas de Uber, Eduardo. Porto Alegre, uma cidade que é pequena, não é uma das grandes capitais do mundo. Cidade de né? Então, para tu vislumbrar do que a velocidade que a fome chega nesse ambiente, que a pessoa pode ganhar 3 mil reais no mês e no outro dia ganha zero, né? Porque não tem corrida de Uber, não ganha nada. Então, assim, eu acho que o nosso grito, o Instagram, ele tem essa coisa, a gente tem mais 11 minutos de live, então por isso que eu tô... o nosso grito, a gente tem que dar vários gritos ao mesmo tempo e trocar o pneu do carro com o carro andando. Mas me parece
que a gente tem um ministro da Saúde que razoavelmente, dentro desse governo, nós dois não votamos nesse governo, eu até fui candidata contra ele, né? Mas dentro desse governo, ele pelo menos defende isolamento, está tentando garantir a sua parte. Mas a gente tem o grande condutor, o grande maestro de tudo, tirando o Bolsonaro, né? Que é o ministro da Economia, que é o ministro que manda no país, completamente fora do eixo também. Ele estava passeando em Copacabana esses dias, né? Você sabe que eu estou rindo aqui, né? Quando você falou do Mandetta, que eu fiz um post anteontem que é o seguinte: agora a moda é o seguinte, quem votou no Bolsonaro e está morrendo de vergonha, elogia o Mandetta, né? Não, mas agora eles são tão ensandecidos que eles subiram. Eu estava olhando aqui, porque eu fico olhando as perguntas, o Fora Mandetta é a primeira no Twitter. O pessoal é louco. Mas deixa eu te contar, isso que você está falando, eu acho que é o seguinte, Manuela, o que a gente está vivendo aí com o Bolsonaro na verdade, é um projeto do Guedes, né? E aí eu vou te falar, tem uma coisa, eu vou além, eu vou dar uma provocada, tá? Eu acho que só não existe uma pressão maior para tirar Bolsonaro, porque Bolsonaro é tudo que Rodrigo Maia pediu a Deus. Porque Rodrigo Maia é o grande representante das reformas, é o grande representante dos bancos, ele acredita em todo esse projeto neoliberal, mas é um democrata, uma pessoa que acredita em votações, acredita nas pessoas poderem expor suas opiniões, etc. O que aconteceu? Com o louco do Bolsonaro, a esquerda teve que toda abraçar Rodrigo Maia como alguém que garantisse as regras democráticas funcionando. Porque o Bolsonaro permanentemente ameaça a existência das instituições. Isso, das instituições. Então, isso acabou unindo as pessoas que não estariam unidas num cara que representa esses projetos. Eu sempre falo para as pessoas, não existe, eu sou contra Bolsonaro, mas sou a favor de Guedes. Não existe. É o mesmo projeto. Bolsonaro e Guedes são o mesmo projeto. Porque o Guedes ele tem até uma capacidade de destruição estrutural muito maior do que Bolsonaro. Muito maior do que Bolsonaro. Porque qual é o espaço do governo que elaborou há 15 dias atrás a MP da morte? Qual é o espaço do governo que elaborou a MP 936, o auxílio aos bancos? Qual é o espaço do governo que cria burocracia para o pagamento da renda básica emergencial? Eu estava vendo uma notícia agora que na Alemanha pagaram em 5 horas. Né? No Brasil, eles vão abrir o aplicativo no dia 6. Para fazer o pagamento antes da Páscoa. A Páscoa é no dia 12. A gente está tratando de um mês de isolamento. Eu vejo essas histórias de aplicativo. Nada me tira da cabeça algumas coisas. Eu falei um tempo atrás que a estratégia do Bolsonaro é o seguinte: não vamos testar, não vamos notificar, aí a gente faz as pessoas acharem que o número foi muito menor e sai como se a gente tivesse razão. Agora está parecendo que o que eu falava que era maluquice, está parecendo que o negócio faz sentido. Sim, o Eduardo Bolsonaro estava debatendo o atestado de óbito na Câmara recentemente. Eles criaram a fake news do pneu do carro que explodiu, né? Então, distribuído pelo gabinete do ódio, para legitimar o que você está dizendo, exatamente. Enfim, e o outro ponto que também nada me tira da cabeça é que essa questão de o que eles puderem complicar das pessoas, por exemplo, fizeram a medida dos bancos. Eu tenho um monte de gente que faz meus cursos lá de educação financeira e que é endividado. E eles vieram mandar para mim o seguinte: olha, Eduardo, eu fui no banco, o cara do banco disse que não tem nada disso. Ele falou que eu só pode renegociar minha dívida se eu der uma garantia boa, tipo minha casa, meu carro, não sei o quê. Então é o seguinte, ficou confuso. Essa história também dos R$600 está super confuso. Aí o cara bota o aplicativo. Eu fico imaginando o Paulo Guedes, eu não tenho a menor dúvida, que ele está torcendo para o menor número possível de pessoas se cadastrar nesse negócio. Eu tenho certeza que ele está torcendo para o menor número de pessoas. A gente está tratando de pessoas em situação de alta vulnerabilidade e os caras fazem um aplicativo. Isso por si só já mostra que eles não entendem o que é busca ativa, o que é assistência social, né? O que é a necessidade de um sistema de proteção, claro. Ou entendem e não querem que esses caras consigam se cadastrar, né? Que é o mais... Exatamente. Esses caras são tão cruéis, mas tão cruéis, que hoje em dia eu passei a adotar como primeira, assim, hipótese, essa hipótese da crueldade. É até feio falar isso. O sadismo. É feio falar isso, mas hoje em dia, a primeira hipótese que vem na minha cabeça é a hipótese da crueldade. Mas não é de estranhar, né? Eu convivi com o Bolsonaro 8 anos na Câmara, né? Verdade. Eduardo. Então, os que conviveram com ele, quer dizer, um cara que homenageia o Ustra, quando eu falo sádico, é porque é sádico mesmo. Alguém que coloca a tortura como algo que faz parte do seu imaginário, né? Que não
Não é nem sequer... A gente tem um ministro o posto Ipiranga que legitimou o governo Pinochet, né? E as medidas... Ontem fiz uma live conversando com uma amiga que é dirigente política no Chile. No Chile as pessoas não têm teste, porque é tudo privado, é 100% privado, né? Não é só que legitimou o que representou o Pinochet, mas o modelo econômico que faz isso, com que as pessoas não tenham direito ao teste, porque o teste é pago, né? Então... Acho que tu está correto quando tu diz que a crueldade é um vetor que estrutura o que eles fazem, porque é desumano, né? E se é desumano, é cruel, né? É isso mesmo, falta humanidade, gente. É aquela história de tipo assim, eu até brinco, né? Todo mundo se diz cristão nessa história. Aquela oração, que é a oração que Jesus ensinou, fala o seguinte: Pai nosso, né? Não é Pai meu. E fala pão nosso, não é pão meu. Esse pessoal tinha que rezar o seguinte: Pai meu que está no céu, não sei o quê, o pão meu de cada dia. Eu sempre... E tal. Eu tinha que rezar assim, porque não existe nosso, não existe nada de nosso. É tudo uma grande balela. Eu até falei ontem também, essa história, a gente está vendo agora, empresa que pega, faz propaganda. Eu entrava para ver cinema e tinha lá propaganda do Madeiro, ajudando as pessoas, né? Essa história de missão, propósito, valores, mostrou que é o seguinte, é tudo uma grande baboseira. E é o seguinte, ninguém dá menor valor para os funcionários, entendeu? Para os colaboradores. O moço da van lá falou, porque eu tenho 120 mil pessoas que dependem de mim. Tem 120 mil pessoas que dependem de você, você que depende das 120 mil pessoas. Porque o dia que você não depender mais, você manda todo mundo embora no dia seguinte. Você está se lixando para as 120 mil pessoas. Então é bom que um monte de coisa que as pessoas se colocavam ali como valores, propósitos, etc., está todo mundo vendo que isso é uma grande, me perdoa a palavra, uma grande bullshit, entendeu? Uma grande besteira, baboseira, que esses caras, história para boi dormir esse negócio. Eduardo, sabe que no Insta a gente tem 4 minutos mais de conversa. Eu acho que eu vou te convidar para ser meu convidado semanal aqui nas lives, enquanto a gente tiver isolamento, porque, enfim, as pessoas estão adorando, não param de receber mensagens aqui, comentando e tal. Eu queria, nesses minutos finais, né, primeiro te agradecer, mas te fazer uma pergunta. Qual é... Eu sempre gosto que a gente pense, pelo menos, tem um caminho, né, para percorrer, que a gente não pense só na tragédia que pode representar esse governo. Qual deve ser a nossa luta hoje, tá, desde o ponto de vista econômico? Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, agradecer pra caramba. Eu sou seu fanzaço, né? Não é porque a gente está aqui conversando, Obrigada. Eu sou seu fanzaço. E fala pro seu marido que eu quero assistir um show dele um dia pessoalmente, porque eu acompanho todas as coisas que ele posta aí, tá? E é o seguinte, a saída hoje é fazer, número 1, chegar para ontem o dinheiro nas camadas, que são as camadas de baixo, tanto no lado empresarial quanto no lado das pessoas que são trabalhadores ou estão informais, ou estão desempregados, ou vivem em situação de miséria, chegar para ontem. Número 2, a gente conseguir formalizar ao máximo os fluxos para fazer com que as coisas passem pelo Estado. Tudo tem que passar pelo Estado. Melhor dos mundos seria se agora, eu não sou candidato a nada, então eu posso falar o que eu quiser, que não tem, isso é maravilhoso, né? Ninguém, se criticar, critica, se encher muita paciência, eu apago e bloqueio. Que é o seguinte, o melhor dos mundos agora seria a gente nacionalizar o sistema financeiro. Seria espetacular a gente ter um sistema financeiro estatal, porque a gente saberia que o dinheiro ia chegar naquele lugar, naquele valor, naquela taxa, e não ia ter a figura do lucro. Tudo isso ia ser redistribuído para as áreas que produzem coisa de verdade. Mas já que a gente não tem isso, a gente tem que colocar limites, condições para todo o setor financeiro, não pode ter esse tipo de ajuda, e se preocupar o seguinte, como vamos gerar riqueza para ser distribuída no Brasil, porque vai faltar riqueza. E aí a gente tem que concentrar o que a gente tem de capacidade hoje para fazer essa riqueza ser gerada no campo, na agricultura familiar, na infraestrutura de saúde, naquilo que a gente pode utilizar o que é necessário agora para ser a base, a pedra fundamental de crescimento desse momento de reerguer-se que iremos precisar. Que bom. Eu adorei conversar contigo, Eduardo. Muito obrigada. As pessoas adoraram também. Foi uma alegria, viu? Obrigada pelo que tu tem feito, de falar com mais pessoas, de fazer as pessoas entenderem que esse não é um assunto que os donos de banco e que os homens têm muito dinheiro devem discutir, mas que esse é um assunto que as mulheres, os homens, os mais vulneráveis precisam entender para não serem em todas as eleições engambelados por aqueles que falam difícil, falam de metas e não colocam vida na economia, né? É preciso levar a vida para dentro dos parâmetros e das regras econômicas e o bem viver, né? O viver com dignidade. Então, muito obrigada. Tá ótimo. Um grande abraço com muito carinho, muito afeto para todas as amigas e amigos que fazem parte aqui desse canal. Beijo, turma.
Beijo, fiquem bem, Valeu, gente. Até valeu, mais. valeu. Obrigada. Valeu pela audiência. Beijo. E amanhã, às 5 da tarde, eu converso com a minha queridíssima Tia Má sobre racismo, BBB e racismo estrutural. Um beijo, fiquem bem.